escrito aí pelo dono lá, né? O Ready Hastings, acho que é assim que fala. E fora de casa começou a chover pra caramba, mas aí não posso deixar de ir pra academia, né? Quando deixasse vir hoje, eu teria treinado mais essa semana. Às vezes o resultado ele tá aqui, dentro desse grande círculo ele tá aqui. Você só precisa aumentar essa ótica que você tem até chegar a um ponto de você chegar nesse outro círculo. E é aqui que tá teu sucesso. Bicho, ele eis o ponto, como é que ele colocou aí? Deve ter colocado as mesmas metas, a mesma coisa. Que dia incrível, produtivo também, principalmente porque essa semana eu não tava indo pra academia, não tava conseguindo fazer as coisas direito, porque eu tava doente. Quarta-feira hoje, e aí, pra vocês verem o que é começar em semana com imprevistos. Não fui treinar nem segunda nem terça-feira. Por quê? Foi preguiça? Não foi. Fiquei doente, nem consegui dormir direito. E aí, como é que eu faço? Como agora eu tô fazendo minhas organizações de forma semanal, eu consigo remanejar. Eu ainda tenho 5 dias, né? Contando com hoje. Hoje eu tô bem melhor, hoje eu vou treinar. E normalmente, quando eu fico doente assim, eu prefiro treinar do que não treinar. Por quê? A não ser, assim como eu estava, não iria. Porque realmente tava bem ruinzinho. Principalmente era muito dor no corpo, então não tinha como treinar. Agora, quando eu consigo, eu prefiro ir, treino mais leve, porque senão, normalmente a doença ataca e eu fico pior ainda. Então, tô doente e vou ficar de cama. A não ser que eu precise ficar de cama, eu não fico. Porque senão a doença vem e ataca de vez. Mas aí ainda é quarta-feira, eu tenho 5 dias pra treinar. Só treino 4. Também não fui pro jiu-jitsu ainda essa semana por conta disso. Vou estar indo hoje, com fé em Deus, se eu não piorar. Mas hoje eu vou pro jiu-jitsu. Nem que seja pra ficar lá só assistindo. Pegar o treino e não rolar, mas pelo menos eu vou. Mas é isso, agora eu vou comer. Vou tomar uma água ali, que eu sempre tomo água em jejum. E começar o dia, né? Acabei de terminar minha organização diária aqui. Normalmente eu faço de manhã, porém ontem, normalmente dia de terça é um dia muito corrido. À noite eu chego do escritório pelo menos umas 8h30, mas ontem eu cheguei 9h30 e pouquinha. Eu jantei lá no escritório, mas só fiz comer, tomar um banho, falei com a minha família rapidão e vim dormir, porque eu tava muito cansado e se eu não dormisse bem eu tinha corrido o risco de não acordar bem hoje também. Um cafezinho, né? Nossa garrafa da Rise, que é a nossa comunidade. Organizei aqui, como eu sempre faço à noite, mas eu dou uma revisada sempre de manhã. Sempre não, mas sempre que dá e que eu consigo realmente eu dou uma revisada. Vejo, eu tenho um ClickUp aqui com o aplicativo de organização. Eu dou uma organizada nele, boto algumas atividades ao longo da semana para não esquecer, porque aqui não tem como botar. Ficaria muita coisa se eu fosse fazer de segunda a sábado a domingo as minhas atividades, ficaria muita coisa, então eu deixo uma aba só de atividades que eu tenho para fazer ali, e no Simple, que provavelmente ainda não vai estar para quem está assistindo na semana que sair o vídeo, mas logo vai estar na descrição o Simple para vocês estarem adquirindo também, que é um método e um sistema que eu faço para poder usufruir da minha metodologia de rotina. Como é que eu consigo chegar nos meus objetivos, nas minhas metas? Eu digo assim, que obviamente sem ele eu conseguiria sim ter muito resultado, mas com ele eu consigo alcançar minhas metas com mais facilidade, porque eu consigo visualizar tudo que eu preciso de uma única só vez. Eu consigo ver tudo, tá muito ainda desorganizado, eu ainda estou organizando tudo. Eu faço de uma forma que eu consiga entender. E ainda tem muitas coisas que eu quero implementar, mas aqui o meu foco da semana
Isso é tirado da minha análise semanal, as minhas metas mensais. É o primeiro mês que eu estou fazendo essa análise mensal. Quero chegar na metodologia bem prática, tanto para a parte mensal, quanto para a parte da semana, que já está bem feita, já tem muito tempo que eu faço a semana. E aqui é umas atividades que eu tenho para fazer, que normalmente eu tenho tal coisa para fazer, mas eu não tenho tempo delimitado, eu venho só preencho aqui. Aqui já tem até a do próximo mês, que eu ainda não preenchi nada, porque não veio nenhuma ideia. Não é obrigatório ter. Aqui tem um sistema antigo que eu usava, então estou adaptando tudo para que fique de uma metodologia muito boa para a forma como eu gosto de organizar a minha rotina. A forma como eu sei que já me deram muitos resultados e vão continuar dando. Eu agora vou ler, já deixei aqui pré-organizado. O livro que eu estou lendo agora é A Regra é Não Ter Regras, da Netflix, escrito aí pelo dono lá, né, o Reed Hastings, acho que é assim que fala. Mas é literalmente, como ele bota aqui, ó, a Netflix é a sua cultura de renovação. É um livro que fala sobre a cultura da Netflix, o que é que fez eles superarem grandes empresas como a Blockbusters, que era uma empresa, quando estava começando a Netflix, eu não vou recordar a data agora, que era de vender os vídeos, eu não lembro como é o nome agora, se era CD, se era videocassete, não sei o que é que era. Eles alugavam, no caso, fazia as pessoas alugarem. Sendo que a própria Netflix parou e pensou, olha, a maior lucratividade que eles tinham, a Blockbusters, era do atraso das pessoas ao devolverem esses CDs. Pense numa biblioteca, quando você não leva o livro no tempo determinado, no prazo, você paga uma multa. A Blockbusters era com os filmes, né, que eles alugavam. E a maior lucratividade que você tinha dentro da empresa era com esses atrasos. Eles pararam e pensaram, como é que a gente vai ter a maior lucratividade da minha empresa contando com que o meu cliente vai errar? Olha o sentimento que o cliente vai ter a partir disso. Então, foi um dos fatores para eles estarem se modificando, mudando e melhorando. Estava nesse início já de mudança do CD para algo online. E a Netflix pegou esse gancho e conseguiu usufruir da melhor forma. Mas por quê? Porque ela se reinventou. Eu não vou lembrar agora qual foi o cara que falou sobre. Eu não lembro quem foi, realmente. Mas era algo como... Você precisa ser alucinado com a tua renovação. Era alguma coisa assim. Só sobrevive quem é alucinado. Era uma coisa assim, eu não lembro agora. A frase com certeza deve estar bem errada. Mas o intuito da frase é o quê? Você precisa se reinventar. Se a Netflix não tivesse parado para analisar e eles começaram fazendo aluguéis de filmes online, não era mais só aquele presencial, e depois entraram como streamer. Se eles não tivessem com essa ótica aberta, quisessem só duplicar o modelo da Blockbusters, provavelmente a Netflix hoje não existiria. Fora toda a cultura de reinvenção que eles fazem dentro da empresa. É uma empresa realmente muito diferente. Então isso serve tanto para você, empresário, como para você que faça qualquer coisa. Se você não se reinventar, se você não mudar, se você não melhorar, o mercado, o cara que está treinando junto com você, ele vai passar por cima de você. A realidade é essa. Já aconteceu comigo, já percebi situações assim. Eu já fui o cara que me reinventei e peguei a vaga de alguém também. Então, é sobre isso. A vida é sobre reinvenção, você não pode ser rígido. Você tem que ter muitos pilares bem enviesados. Você precisa ser tradicional muitas vezes no que você faz, mas sem perder a sua essência. Pisei fora de casa, começou a chover pra caramba. Mas aí não posso deixar de ir pra academia, né? Se eu deixasse vir hoje, não teria treinado mais essa semana. Faltaria um dia. Então, vim mesmo assim, treinando braço e tríceps, mostrar um pouquinho do meu treino pra vocês. Mas é assim, sempre vai ter algum empecilho, alguma coisa que vai fazer você não vir. Mas o que importa é ultrapassar. Ainda mais sem errar.
Eu estou exatamente 18 minutos atrasado para o meu bloco de estudos. No caso agora vai ser um bloco de análise do Instagram, porque eu atrasei muito hoje de manhã, eu já expliquei. Normalmente eu comeria lá fora, ou então assistindo alguma coisa, só que hoje eu vou ter que comer enquanto eu faço isso, porque eu não vou ter um tempo de repor isso depois. Se eu não fizer isso agora, é certo que eu não vou completar essa atividade no meu dia. Mas é normal, alguns dias acontece isso realmente. O que eu preciso fazer é justamente remanejar, ajustar. Sempre vai ter algum imprevisto, sempre vai ter alguma coisa que vai acontecer. Às vezes é um descuido seu, às vezes é um deslize. O que importa é que na somatória, na cadência que você vai ter no seu dia a dia, você vai conseguir chegar na tua meta que tu vai querer. Para isso, você precisa estar muito ligado na tua rotina. Você precisa saber, pô, atrasei aqui, eu sei que vai atrasar ali. Eita, mas aí o que é que eu vou fazer? Eu vou ficar me lamentando? Não, como é que eu posso remanejar para conseguir fazer isso dar certo? O que é que eu vou ter que abrir mão? Às vezes você vai ter que sim abrir mão de algo. Isso faz com que eu tenha uma rotina mais produtiva. E com toda certeza não tem aquela rotina pesada, aquela rotina que tipo é mais um fardo do que uma liberdade. Eu vejo muito a minha rotina hoje como uma liberdade para conseguir o que eu quero. É um meio para chegar onde eu quero chegar. Então cuida bem da tua rotina que vai fazer muita diferença. Vou estudar agora, enquanto eu como, fazer as análises no caso e acompanhe aí. Que aconselha e direciona outras pessoas para você se posicionar nesse papel de mentor. O braço do perfil e o braço do papo. Momento de reflexão agora, mas antes, ó. Diazinho foi chuvoso, tudo molhado, mas aí eu preciso parar pra pensar um pouquinho e assimilar algumas coisas. Normalmente eu gosto de vir para aqui pra fora, dar uma pensada, espairecer um pouco, mas quantas vezes você já ficou estudando muito ou, sei lá, só fazendo alguma atividade em específica e não viu tanto progresso? Você tava, sei lá, fazendo muito vídeo pro YouTube, muito vídeo pro Instagram, ou estudando muito para passar no Enem, e você não vê tanto progresso. Você acha que quanto mais você faz, você continua estagnado. E aí, no momento que você para sair dessa área de estudos e começa só a pensar, você não precisa nem fazer tanta análise, mas só de pensar e tentar entender por que você não está chegando naqueles resultados, já dá uma clareada muito grande. Se você junta, que aí foi o que eu fiz, com a análise, então eu gosto de estudar as coisas que eu estou estudando, eu gosto, depois disso, eu analiso, por exemplo, estou estudando como melhorar os meus conteúdos para o Instagram, e aí eu estava exatamente me sentindo estagnado. Eu estava estagnado, não estava vendo tanta melhoria. Uma melhoria muito pouco, principalmente ganhando seguidor muito pouco, e aí eu comecei a analisar, criei todo um processo de análise. Comecei a analisar. Depois disso, passei a parar para pensar. Fiz análise, fiz os conteúdos, estudei. Parei para pensar, o que é que eu não estou vendo? Às vezes não precisa nem de uma análise muito grande, mas o que é que eu estou fazendo aqui que tá a mesma coisa ou que não é a forma mais inteligente? Você clareia a mente. E aí você consegue chegar nos resultados. Isso é para tudo. Às vezes a forma que tu tá arremessando, quando você sobe para dar um arremesso no handebol, ela não tá da melhor forma, e tu tá martelando ali aquela arremesso, a mesma coisa, ou então tá tentando fazer um efeito e não faz o gol, ou então a tua defesa tá errada. Às vezes tu só precisa parar, pensar, conversar com a pessoa que tudo se resolve. Às vezes as coisas são mais simples do que parecem, mas a gente tem uma tendência a complicar as coisas. Então, eu tava estagnado, não vou dizer que eu melhorei muito, porque eu comecei agora esse processo que eu estou passando para vocês, mas uma das melhores coisas que eu fiz foi parar para pensar. E às vezes a sua rotina é cansativa, a sua rotina é apertada e você só precisa tirar alguma coisa literalmente e você acha que você vai perder, mas você está perdendo às vezes em não tirar um tempo para pensar, para sair da tua zona de conforto. A segunda coisa só que eu mesmo estou querendo melhorar na minha vida é sair do ambiente que eu tô. Eu preciso às vezes fazer uma viagem, literalmente fazer uma viagem, conhecer novas pessoas, novos ambientes, para sair daquela bolha. Você às vezes tem uma ótica disso aqui, essa aqui é a sua ótica. Só que você tem isso aqui tudo para pensar. Às vezes o teu resultado ele tá aqui, dentro desse grande círculo ele tá aqui. Você só precisa aumentar essa ótica que você tem,
até chegar a um ponto de você chegar nesse outro círculo. E é aqui que está teu sucesso. Sucesso não só financeiro, vai depender muito de você. Mas é isso, já me arrumei aqui, vou só comer para poder ir para o trabalho. Hoje o dia vai ser longo, tem um treinamento que a gente vai passar para um dos nossos clientes, além dos nossos afazeres normais. Cheguei no escritório, vou abrir a porta. Cadê? Esqueci a chave em casa. Tem que esperar o Lee Sleep chegar agora para poder abrir aqui. Peraí, ó, o homem chegou, abriu para mim a porta, me salvou, né? E agora a gente tá organizando algumas coisinhas para o treinamento que vai ter já, como eu tinha falado. E organizando também o nosso processo de análise do processo de vendas. Muito processo aí no meio, mas é o que a gente tem que estar fazendo corriqueiramente, né? Vou deixar aí um pouquinho para vocês darem uma olhada como é que a gente tá fazendo essa questão agora. Bicho, eis o ponto, como é que ele colocou aí? Deve ter colocado as mesmas métricas, a mesma bosta. Processo de análise, de monitoramento, taxa de follow-up, taxa de média de fechamento. Ah, aqui ele separou, na verdade. Separou o quê? Pipeline, Isso health aqui check. é porque aqui ele já tem os processos externos Eu anteriores, tá ligado? gostei. Ficou muito bom. Até essa pipeline health check, que é o que a gente tem que Ele checar. botou E aqui, se ó, pá, definição de métrica-chave, que é a meta. e se pá, essa pipeline health check são das revisões semanais, entendeu? Perfeito. Aí, Seria o sub do sub. aí tipo, revisão semanal entraria tanto essa checagem. Que dia incrível, produtivo também, principalmente porque essa semana eu não tava indo pra academia, não tava conseguindo fazer as coisas direito, porque eu tava doente. E hoje eu consegui completar tudo que eu tinha pra fazer. Agora eu tô somente organizando no meu Simple, né, novamente aqui, organizando meu dia de amanhã. Sempre faço essas análises diárias. Quem já me conhece vai saber como eu organizo, mas eu coloco os 3 pilares: corpo, mente, intelecto. Alguns dias eu acabo tendo descanso e não treino, não corro, não faço nada, quando eu realmente estou muito cansado. Se eu não estiver muito cansado e eu não tenha nem jiu-jitsu nem academia, eu vou correr. Ou fazer alguma outra coisa, mas normalmente é correr ou jogo. Às vezes que é um dia que tem jogo de handebol, aí conta como treino, a parte física, né? E essas atividades que eu tenho para as outras coisas. A outra aba só aqui é que eu faço alguma frase motivacional que vai me motivar em si no dia a dia, e a aba que eu controlo, faço alguns controles em mim em si, onde eu boto a parte da manhã, onde eu não posso pegar o celular assim que acordo, a parte da noite, onde eu passo 30 minutos pelo menos antes de dormir, sem nenhuma tecnologia, o meu limite de jogo, que eu gosto de jogar no celular, eu gosto de jogar em tudo. Antigamente eu era muito viciado, e aí eu coloco isso porque eu preciso ter uma rédeazinha, senão eu acabo saindo um pouco do controle. Mas eu tenho tudo organizado, tudo muito bem feito. E sim, eu só fiz chegar, agora são 7h28, meu banho, comi rapidão e me troquei, né? Botei a roupa do jiu-jitsu aqui já, porque 8h05, 8h10 normalmente começa o treino. E essa semana eu não treinei ainda, já era pra ter treinado, não fui porque eu tava doente, tem que treinar, né? Mas é isso, eu vou organizar aqui, eu vou comer rapidinho ali e já vou pro jiu-jitsu. Acabei de chegar do treino, cara, de verdade. Eu fazia handebol, normalmente quando eu chegava do treino eu chegava muito cansado, porque o cara corre bastante. No jiu-jitsu eu chego cansado, mas é aquele cansaço com energia. Tipo, cara, foi muito bom. Eu gosto muito. Eu já fiz judô, eu já gostava muito de estar lutando, mas o judô não tem tanta luta como tem no jiu-jitsu, não rola, como a gente chama. E é muito bom, muito bom. Eu vivo falando, quem tiver a oportunidade de fazer jiu-jitsu, faça. É uma arte marcial que vai te ajudar muito a lidar com a pressão. Eu era um cara que já conseguia lidar bem com a pressão. Joguei muito tempo handebol, competições de alto nível, e assim, tive que aprender a lidar com isso. As experiências de vida também me fizeram aprender a lidar melhor com a pressão. Mas o jiu-jitsu transformou bastante isso. Mas é isso. Essa aí foi a minha quarta-feira. É um dia realmente que... é a mesma coisa de segunda a sexta, praticamente. Se você ver minha quarta, é a mesma coisa. Só muda às vezes um treino de academia, um treino de jiu-jitsu, um treino de handebol, mas no final de tudo é quase a mesma coisa. Mas foi isso. Se você chegou aqui, espero que você tenha gostado do vídeo. Se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo e até a próxima.